Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta mais uma vez com o seu programa semanal Coisas da Vida. Você está acessando através do YouTube, através do Facebook. Hoje eu quero falar para vocês uma introdução sobre pontos de contato. E o que é pontos de contato, né? Primeiro, não é o livro do pastor Gilmar Bonfim. O livro do pastor Gilmar Bonfim é um livro chamado Pontos de Contato, mas eu quero dizer para vocês que pontos de contato é como se fosse um documento no mundo espiritual que nós autorizamos, né, o inimigo a agir nas nossas vidas, na nossa casa, nos nossos bens. Mas pastor, eu já sou de Jesus. Irmãos, graças a Deus que você já é de Jesus, somos de Jesus, e isso não é problema. O problema são as brechas no mundo espiritual que nós abrimos para o inimigo, né? Jesus já venceu o inimigo, já pisou na cabeça da serpente, maior o que está conosco, o que está com ele, mas nós encontramos cristãos que ainda está em um caminho assim de derrota, não é verdade? Ele não consegue voar como águia, ele está voando ainda ali como um pardal, como um passarinho, uma andorinha, um pitivi, e alguns até como um beija-flor. Mas nós precisamos voar como águia. E para isso a gente precisa tirar algumas coisas que estão impedindo que a gente faça esse voo com o Senhor. Então eu quero trazer para vocês aqui o livro de Gênesis, capítulo 35, o versículo de número 2, que diz assim a palavra de Deus. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Por que Deus fez essa reunião com Jacó? Jacó vem de uma descendência de Abraão, de Isaac, são homens muito temente a Deus. Jacó também é um homem temente a Deus, passa por uma experiência tremenda, né, do Val do Jaboque, e algo assim muito forte no mundo espiritual. Mas quando a gente volta aqui um pouquinho na Bíblia, eu quero que você volta comigo, e eu sei que você está acompanhando aí com a sua Bíblia, né? No livro de Gênesis, no capítulo 31, no versículo de número 34, é a experiência de Raquel, que deixa o lar do seu pai para poder seguir o seu marido. Quando ela está saindo do seu lar, ela leva consigo, olha o que diz aqui, Gênesis 31, versículo 34, diz: ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder levantar-me na tua presença, pois me acho com o costume das mulheres. Ele procurou, contudo não os achou, o ídolo do lar, e deixou então a Raquel ali. Mas aonde que estava o ídolo? O ídolo estava por debaixo da sela do camelo, escondido. O que acontece? O que
que aconteceu nesse ponto de contato? Ela não achou Deus suficiente, então ela leva consigo, escondida na bagagem, sem dizer para o esposo, para todos aqueles da comitiva, mas ela olha para os ídolos, talvez o ídolo de ouro. Ela leva consigo também as argolas que faziam parte daquele ritual, daquele culto, leva as vestes sacerdotais, tudo para poder, quando chegar lá, ela conseguir fazer, então, levantar o seu altar particular. Eu acredito que Deus, quando bradou para Jacó sobre os pontos de contato, ele ficou assim, apavorado, né? Talvez falando para o Senhor: eu sou patriarca, eu sou isso, aquilo. E eu quero dizer para você, que você é um apóstolo, é um bispo, um grande pastor, um grande missionário, mas você pode ter alguma coisa dentro da sua casa que não glorifica o nome do Senhor, não é? E aquilo pode trazer um problema. Às vezes as pessoas se convertem e elas têm dificuldade de largar o passado, não é verdade? Aqueles discos do mundo, do passado, aquelas coisas pesadíssimas. E quando nós nos convertemos, então nós passamos a este momento de nós tirar de dentro da casa da gente, do carro, tudo que é tipo de idolatria. Quando nós vamos para, eu gostaria mais de passar para vocês mais os textos da Palavra de Deus, vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 20, é importante quando o Senhor diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quando nós pecamos, nós trazemos um pecado também sobre a nossa geração. Então, tem muitas coisas na vida da gente, se a gente não cuidar, nós estamos passando para os nossos filhos, para os nossos netos. E o mundo espiritual, ele é um mundo muito complexo, né? Eu estava ministrando uma ocasião numa igreja lá em Belo Horizonte, e eu quero passar algumas experiências rapidinho para vocês, de um moço que tinha feito umas quantas vezes a autoescola e foi para o teste pelas 5, 6, 7 vezes, e no passado ele me viu ministrando a palavra de Deus e disse: pastor, ore por mim. Eu orei por ele aquela noite ali, e Deus falou com ele assim: tire o sapato que está nos seus pés. E ele perguntou para o Senhor, e Deus foi muito educado em responder para ele sobre a questão do sapato que estava nos pés dele. Ele disse: esse sapato andou em muitos caminhos que não é o meu caminho. E ele tinha recebido aquele sapato de amantes, de pessoas que ele não tinha conhecimento de Jesus. Você sabe que sapato dura um tempo, né? E ele foi lá e obedeceu o Senhor, tirou aquele sapato e comprou novos sapatos. E aconteceu o que ele mais gostaria que acontecesse: tirou a sua carta de habilitação. Que coisa boa. Mas voltando aqui para o texto da palavra de Deus, de Êxodo, às vezes a gente se converte, né? E às vezes tem uma imagem bonita ali no nosso dia a dia, e a gente fica com medo da gente chegar e tirar as coisas de dentro de casa, não é? Ai, tão bonita. E o que a pessoa faz? Pega aquelas coisas e leva para dentro de uma garagem, ou se não, coloca dentro de um baú e fica lá o ponto de contato. E sabe que a palavra de Deus diz que não é para nós termos imagem de escultura para adoração. Nós precisamos
adorar somente a Deus em espírito e em verdade. Quero pedir licença aqui, que eu sei que vai chegar essa gravação, essa mensagem para a pastora Fátima Oliveira, lá em São Paulo, Carapicuíba. Ela converteu-se aqui na Igreja Batista Missionária, nós a batizamos, ela e sua família, mas ela tinha uma vontade de ter um quadro daquele chamado O Menino que Chorava, né? E ali um dia ela chega e compra aquele quadro, e ela se apaixona por aquele quadro e quer ter uma criança, um filho parecido, e nasce uma menina, e a menina passa a ser bem parecida realmente com o quadro, e as pessoas então falavam com ela, né, naquele momento assim especial, e diziam assim: mas a menina é o retrato dela, esse é o irmão dela. E ela tinha uma idolatria e não sabia que aquele quadro de um menino chorando é um quadro que alguém fez, aquele quadro. Na verdade, o menino chora porque está sendo engolido pelo peixe. Quando a pessoa pega aquele quadro e coloca aquele quadro assim deitado, vai observar que é uma boca enorme do peixe engolindo a criança, e a criança está ali chorando. E ali a gente estava no culto, né, e falando sobre os pontos de contato, um dia, numa mensagem, e Deus falou com ela: tire aquele quadro da sua casa. Mas ela lutou tanto para tirar aquele quadro, mas ela então obedeceu o Senhor. Mas olha o que tinha acontecido com a filha. A filha tinha um problema de entendimento para poder entender a matemática, o português, enfim. Ela tinha alguns anos atrasada, tá? Então o diabo, ele sempre se manifesta em alguma área na vida da gente quando nós não damos lugar a Deus, quando nós abrigamos algum ponto de contato na nossa vida, na nossa casa. É interessante, a gente precisa voltar. E ela botou fora aquilo, levou a menina para a igreja, a menina recebe Jesus, é batizada no Espírito Santo, e Deus acelerou a mente da menina de uma forma maravilhosa, que em cada ano ela fazia mais 2 anos, né? Em um ano, em 2, e até que ela se formou e tudo, e graças a Deus voltou à normalidade, as coisas, tudo isso é importante. Eu lembro que eu estava em Esteio, quando meu querido Delcio Stai me deu autorização para falar. Eu quero mandar um abraço para ele, que está me vendo também. E eu estava naquele culto. Você sabe que às vezes o cristão, ele diz assim, né? Às vezes quer comandar Deus, fala: Deus, é isso, faça assim. E naquela noite, aquela senhora era uma diaconisa da igreja, ali da cidade de Esteio. E aquela senhora sentou na frente ali e disse assim: hoje eu quero sair daqui, Deus falando comigo. Deus falou com ela, falou sobre os pontos de contato, e eu falando sobre as fotografias, né? Tem gente que tem as fotografias, as cartas do passado, e aquilo vai ficando na vida das pessoas de uma maneira terrível, né? É muito interessante, né, o que nós estamos falando, porque tem pessoas que fazem coleção de namorado de A a Z, mulheres que fizeram coleção de A a Z também, e também guardando as fotografias do passado. E aquele moço, o marido dela, já há 25 anos de casamento, brigava, mas ela dizia para o pastor, dizia: eu não quero brigar, mas brigava. Mas quando a briga era mais terrível, ela sabia aonde estava a fotografia da ex-namorada do esposo. Estava dentro do álbum. Ela ia lá, abria o álbum, esfregava no nariz dele, vai atrás dela, bem. E aquele homem amava aquela mulher, e a ama, né? E dizia assim: eu te amo, querida. Se eu quisesse a outra, eu teria ido atrás da outra. Naquela noite, Deus então trouxe aquela luz, esse pastor, mas eu não tive o tino de tirar aquelas fotografias de dentro do meu álbum. E é importante que você faça isso. Ali cessaram as guerras, ali, graças a Deus, se tornou ali uma edificação assim maravilhosa. Eu quero te falar também
Naquela mesma noite estavam uma senhora e um senhor, e Deus mandou que eles olhassem para as alianças. A aliança estava quebrada, literalmente. E ele, chorando, olhando para ela, disse: você não sabe a história dessas alianças. A sua está quebrada e a minha também. É que quando eu queria ter você para mim, eu não conhecia Deus, não sabia pedir para Deus, e peguei as minhas alianças e nós as colocamos debaixo do sangue dos animais. E fez aquela aliança no mundo espiritual. Então, todas essas coisas que nós chamamos essas coisas de pontos de contato, é bom que no mundo espiritual você vá se libertando, né? Então nós vamos para um outro texto da palavra de Deus, vamos para o texto de Levítico. No texto de Levítico, capítulo 19, no versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Eu sei, né, que as pessoas estão aí, às vezes brigando, né, por causa dessa tatuagem. Eu vejo aí pastores, nós não estamos aqui para comprar uma briga de ninguém. Nós estamos aconselhando você que não faça uma marca no seu corpo, não ande tatuando, porque na verdade nós já temos a marca de Cristo, nós já estamos marcados pelo sangue de Jesus. Outra coisa, nós já temos o selo do Espírito Santo, e quem já é batizado no Espírito Santo, então está numa profundidade muito maior. Então, quantas pessoas elas ainda estão marcadas e não deixa de ser um ponto de contato na sua vida, na verdade, né? Não deixa de ser um ponto de contato da sua vida, todas essas marcas que as pessoas estão fazendo nos seus corpos. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 22. Esse texto, né, como diz aí os pentecostais, é forte, né? O texto diz assim, 7, 26, vamos corrigir aqui, Deuteronômio 7, 26, não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então tem coisas que tem uma maldição que entram na vida das pessoas. Por exemplo, às vezes uma coisa simples, né? Nós estamos aqui com um exemplo aqui, falar para você, tem esse lindo barquinho aqui que eu gosto muito dele, né? E meus netos chegam aqui, eles querem brincar com ele, eu deixo eles brincar, eles quebram por certo. Mas esse barco lindo, na mão de uma pessoa que não tem um temor de Deus, ele pode chegar e amaldiçoar o barco, né? Pode chegar e levar, né? Consagrar os demônios para entrar na vida das pessoas. E às vezes a pessoa faz um presente num amigo secreto, numa época de Natal, e estraga com a vida da pessoa. Há um estrago na vida da pessoa, porque quando ele faz aquilo ali, aqueles demônios acompanham no mundo espiritual. É uma coisa muito séria, gente, que nós estamos falando, né? Eu quero falar sobre isso aqui. Isso nos reporta ao capítulo 6 de Josué, quando o Senhor decreta uma vitória sobre Jericó. Agora, vai acontecer isso, vocês vão estar tantos dias rodeando os muros de Jericó, mas capítulo 6, versículo 18 diz: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais.
Porém, toda prata, ouro, utensílio e tal, que não foram consagrados, serão consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Eles gritaram, enfim, foi aquela coisa. Mas, quando eles tomam posse, no capítulo 7, há uma história de derrota para um povo chamado Ai. E Josué, um homem de oração, chega para Deus: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse: há o pecado, há uma maldição, porque alguém levou para dentro da sua tenda as coisas amaldiçoadas. E aí eles foram para a oração, chegaram entre as tribos. A tribo escolhida foi a tribo que pertencia o Acã, né? E ali Acã foi escolhido pelo Senhor. Então disse Josué a Acã, capítulo 7, versículo de número 19: filho meu, dá glórias ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então ele conta o que aconteceu. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo da terra. Imagine o que é que ele já tinha planejado todas essas coisas, mas todas aquelas coisas trouxeram uma maldição assim muito grande para a vida. Quero contar rapidinho aqui para vocês a experiência do pastor Glaico Terra Pinto, lá de Belo Horizonte, Igreja Batista da Floresta. Ele já está no Senhor, mas eu tenho um testemunho que eu vi ele contar, e também o pastor Ciro e o Glaico Júnior também. Eles foram ao Líbano e trouxeram uma arca muito bonita, muito linda. Quando a arca se abria, era um cheiro de sândalo que subia de uma forma assim tão linda e maravilhosa. Olha o que acontece: o menino cai doente, o caçula dele cai doente, e não tem remédio, não tem médico, a febre estava ali terrível, e ele vai orar a Deus: meu Deus, vou perder o meu filho? O que aconteceu? E aí Deus falou com ele: lembra da arca que trouxeste lá da Líbia, do Líbano? Sim, Senhor. Ele disse: olhe para a arca. Ele foi lá e pegou a arca e abriu a arca. Quando ele abre a arca tinha no seu interior esculpido um culto aos demônios. Ele não tinha visto. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que entra na casa da gente, porque entra com uma sutileza assim muito grande. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então Deus orientou para que ele tirasse a arca, quebrasse, queimasse, destruísse. Aquilo valia dinheiro, valia mais de $1000 talvez. Mas o importante naquele momento era a cura do filho. Então, a gente vai passando para vocês, e vocês vão tendo uma ideia bem interessante. Eu quero que você abra comigo agora no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, para a gente encerrar a nossa palavra aqui. Tem tanta coisa para dizer para vocês, mas eu vou depois dar aqui o meu endereço para você buscar o nosso livro aqui. Atos capítulo 19, no versículo de número 19, diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Gente, e você sabe que o denário é uma moeda que existe até hoje, está lá na Jordânia, e o denário vale mais do que o dólar, está sempre uma média de uns 50 centavos acima do dólar. Não é brincadeira não. Então, olha o que é que acontece. Paulo chega naquela região de Efésios, as pessoas conheciam o trabalho de Deus, a influência
do poder do Espírito na vida de Paulo, e aqueles homens então vão expulsar os demônios entram na vida daquele moço, dá uma surra nele, deixa eles nu. Aí Paulo chega lá e foi o que houve aqui? Aí o demônio diz assim: nós sabemos quem é Jesus e sabemos quem é Paulo. Agora vocês, quem sois? Eles ficaram apavorados. Quando aqueles, talvez tivesse ali um congresso de bruxo, de mágico, então, quando eles viram toda aquela situação, eles então resolveram tirar aqueles livros que estavam incomodando a sua vida espiritual e levou para onde? Levou para a praça para serem queimados, destruídos. Meu amigo, quantos CDs, DVDs de violência, tantas coisas que não edificam. Vamos fazer um exame, certos livros, certos tipos de gibi, os monstros que nós temos dentro da nossa casa, no quarto dos nossos filhos, não é? Claro que não vamos chegar aí e tocar fogo em tudo, pelo amor de Deus. E é importante que a gente pegue as coisas que são nossas, aquilo que a gente tem autoridade para poder fazer uma limpeza na nossa casa. Isso é muito importante, para que a gente não traga uma guerra para o pastor. Eu ouvi o pastor Gilmar falar e tal. Você não ouviu nada, você está ouvindo uma direção aqui, aonde você precisa cuidar do que é seu. Você não vai chegar lá e ter um filho adolescente e pegar aquelas coisas da loucura dele, aqueles desenhos do Japa, do Mandrake, aqueles dos Mandarim, e botar fogo nas coisas. Então precisamos ter todo o cuidado, todo o carinho. Então fica aqui a nossa palavra, que Deus possa te abençoar maravilhosamente. Claro, é uma introdução. Depois você pode entrar em contato com a gente, né? Pelo telefone 739-8811-3570, e você vai fazer o seu pedido e nós vamos enviar via correio se você estiver longe. Um grande abraço para você, fica a programação, sempre aí com o nosso apoio da querida deputada Ângela Souza, um trabalho de amor, de fé e de esperança para você. Deus abençoe.